Toca Livros apresenta a trilogia A Caverna Cristalina, de Christiane de Mourville. Volume 2, O Desafio do Labirinto. Chiado Editora. Narrado por Christiane de Mourville. Capítulo 1. Quando o portal se fechou, Rafaela procurou César e sentiu seu coração pular de alegria ao reconhecer, no moço sentado ao seu lado, aquele mesmo olhar esperto e tão cativante que havia conhecido na Igatu antiga. Também encantado com a jovem que se materializara namorada do Altíssimo, Tsarion tinha a impressão de que, depois de tanto tempo e de tanta espera, finalmente os dois haviam se reencontrado. Não havia mais sinal de Noel, que desaparecera em meio ao brilho dos diamantes que carregava. Em compensação, Dan, Victor e Rafaela estavam de volta. Felizes de se reencontrar e satisfeitos com os resultados alcançados nos experimentos na caverna, os 6 desceram a trilha sem Noel. Rafaela e Victor não conheciam o supervisor-geral do Parque Nacional da Chapada Diamantina e tampouco Tsarion, que preferiu manter-se discreto e em silêncio, pois só de olhar para Rafaela sentia o corpo todo arrepiando. A menina envergonhada também não ousava olhar muito para ele. Mas quando o jovem cientista russo, alto e bem apessoado, de cabelos lisos e castanhos, colocou os óculos escuros para proteger os olhos do sol, Rafaela não teve mais dúvida. Ela havia reencontrado aquele rapaz cheio de ideias acerca de ETs e do futuro, que sonhava conhecer outras terras, outros continentes, talvez com clima diferente, quem sabe mais frio, onde poderia encontrar até ursos polares e ver neve de verdade. Lúcia não imaginava rever o marido e a filha tão cedo. Depois de dias de tensão e preocupação, foi uma surpresa maravilhosa e um alívio grande encontrá-los na sala ao retornar da vila com Marion, onde as duas haviam ido comprar pão para o lanche da noite. Justamente pão, como se estivesse intuindo que Dan chegaria para o jantar, pensou Lúcia, pois esse item era uma coisa que Dan nunca deixava faltar em casa. Como se carregasse a lembrança de ter passado fome em um passado de poucos recursos, Dan tinha mania de ir à padaria todas as tardes só para comprar uma baguete ou um pãozinho francês ou integral. Sentados ao redor da mesinha, onde alguns dias antes Uriel e o senhor Russo haviam deixado as 2 mochilas de diamantes, os recém-chegados compartilharam com os amigos suas experiências no mundo paralelo por onde haviam transitado. Ao saber do retorno dos russos, Dan contou a recepção que tivera quando chegara à Igatu antiga, confirmando sua suposição de ter sido confundido com Uriel ou com o garimpeiro estrangeiro. Victor falou de sua experiência na lavra de diamantes com Tobias e depois com a senhora do Dr. Leão do Ouro e a família dela. Ele descreveu o quanto a viúva era parecida com Flora, fazendo-o acreditar que ela era mesmo a Flora no passado. Victor queria saber se alguém havia visto sua namorada, se tinham alguma informação sobre onde ela poderia estar, e ficou triste ao ouvir que até aquele momento ninguém sabia de seu paradeiro, nem mesmo se estava bem. Rafaela contou do cassino, da gerente brava ao saber que Lúcia não voltaria a trabalhar lá e de como encontrar o seu pai. Só não falou de César. Desse assunto trataria mais tarde com a mãe, em particular, pois havia na sala esse moço russo que ela achava muito parecido com o César, a ponto de sentir, por trás dos olhos azuis de Tsarion, o mesmo olhar vivo e esperto do moço de cabelos castanhos, fascinado por óculos escuros e ETs. Dan, Victor e Rafaela descreveram os cenários por onde haviam passado e as pessoas que haviam encontrado. O grupo sempre ouvia com grande interesse o que os viajantes do tempo tinham a contar, pois, cruzando-se as diversas informações e experiências de cada um, chegava-se a um melhor entendimento dos fenômenos vividos na morada do Altíssimo e a um panorama mais claro dos mundos que cada um tinha visitado. Essas diferentes realidades que visitamos, dos fantasmas famintos, dos lobisomens e dos vampiros, me fazem pensar nos patamares da espiral de luz que vimos no segundo portal aberto na caverna,
quando muitos de nós desapareceram, observou Dan. Cada grupo reunido nos diferentes patamares da espiral de luz estava vivendo um recorte da realidade. Assim como as pessoas que vimos do passado de Gatu pareciam viver em um determinado registro, com um tipo de visão e de foco na vida. Talvez dê para pensar os patamares, esses níveis da realidade, como registros emocionais nos quais um grupo de pessoas vive, sugeriu Lúcia. Curioso que essas dimensões emocionais, continuou Hannah, estão relacionadas a certos tipos de experiências e cenários que sugerem um modo de pensar e ver a realidade. Concordo, disse Isa. No patamar da realidade onde a Theodora e eu fomos parar, tivemos a impressão de que todo mundo estava de olho gordo em cima das coisas dos outros, na agonia infindável de tentar ter mais e mais, preocupado em reter o que tinha. As pessoas estavam sempre querendo levar alguma vantagem, cuidando para não ser roubadas. Ali, a vida parecia se restringir à luta pelo ter, aos bens materiais que cada um conseguia acumular. Mas por que você e a Teodora foram parar lá? Perguntou Heitor. Acho que é porque a gente também estava nesse registro, apegadas ao que tínhamos, à mochila, ao celular, aos nossos sonhos. A gente estava nessa mesma frequência, então foi o que a gente viu da espiral luminosa, reconheceu Isa, lembrando-se de seus sentimentos diante da senhora Leon. Vocês saíram de lá quando mudaram a forma de pensar e ver a realidade, observou Samuel. Saíram dessa dimensão emocional quando perceberam que nada, de fato, pertence a alguém. Compreenderam que a realidade não se resumia ao que estavam vivendo naquele tempo e espaço. E o jeito que encontraram para sair daquele patamar foi doando tudo o que tinham. A Isa e a Teodora viram um mundo de fantasmas famintos na Igatu do passado. Foi o que elas sintonizaram. Mas nós vivemos outra realidade lá, observou Lúcia, lembrando-se do ambiente do cassino com aqueles lobisomens sedutores, sentindo-se com o rei na barriga e tentando aparentar inteligência. Entendo que esses diferentes níveis de percepção da realidade estão em todos os lugares e tempos, continuou Tobias. Aqui e agora também, dependendo apenas do que cada um vê e sintoniza, do olhar de cada um. Mas nem sempre se tem uma visão de conjunto, observou Marion. Eu mesma não percebi que tinha outros patamares acima e abaixo. Enxerguei apenas o poço seco afundando na terra, nem vi que tinha coisa para cima ou mesmo gente ao meu lado. O desafio parece ser não ficar capturado em um desses níveis, disse Tobias. Não ficar preso em um determinado registro emocional que acredito tem a ver com medos, apegos e a limitação de achar que a vida é aquilo mesmo. Tobias lembrava-se muito bem das inúmeras vezes em que ficara revivendo ou remoendo um passado, seja bom, seja desagradável, ou levantando mil conjecturas sobre o futuro sem conseguir viver o presente. Ele notava que era muito fácil recobrir a realidade do momento com ansiedades, medos, crenças e suposições pessoais que definiam o tipo de experiência vivida. Aparentemente, a realidade percebida era fruto de uma projeção pessoal, em que os aspectos focalizados ganhavam vida. Cada um parecia viver em seu mundo, refletia Tobias, recordando-se de seus dias no garimpo e reconhecendo que vivera anos fechado em sua bolha de pensamentos, sonhos e crenças pessoais sobre ele mesmo, os outros e a vida. Ele se dava conta de que raramente as pessoas conseguiam de fato se comunicar ou mesmo se ver. Me pareceu que cada grupo, em cada patamar, estava restrito a uma visão da realidade, eventualmente sem perceber que existiam outras esferas de possibilidades suas de manifestação acima e abaixo, como aconteceu com a Marion, compartilhou Samuel, lembrando-se de ter reconhecido os mesmos grupos repetindo-se nos diferentes patamares da espiral de luz. Você está sugerindo que nos manifestamos em diversos planos da realidade ao mesmo tempo? Perguntou Marion a Samuel. Aparentemente sim, respondeu Samuel. Mas o que cada um focaliza parece determinar a realidade vivida e o tipo de manifestação.
Cada um, em função de seu nível de consciência da realidade, teria então um comportamento de fantasma faminto, de lobisomem, de vampiro, de gênio, etc., observou Dan, chegando à conclusão de que a liberdade parecia ser conseguir transitar pelos diferentes patamares da espiral luminosa sem ficar preso a um registro emocional em um recorte pessoal da realidade. Rafaela começava a desconfiar de que, além de se poder sintonizar diferentes parcelas da realidade e registros emocionais em uma mesma existência, eventualmente também se poderia ter uma manifestação paralela simultânea acontecendo em outro espaço e tempo, levando-a a supor que o jovem cientista que acabara de conhecer, Tsarion, fosse César no futuro. Talvez por isso César não tivesse se trasladado fisicamente pelo portal junto com ela, seu pai e Victor, pensou a menina. E havia ainda o doutor Argento e o senhor Alvino, o doutor Leão do Ouro e Noel, e eventualmente Flora e a viúva, como imaginava Victor, e tantos outros que porventura tivessem passado despercebidos. Capítulo 2. Contando que verdadeiros vampiros conviviam com gênios e artistas na Igatu antiga em que estivera, Dan descreveu a praça repleta de pintores, desenhistas e escultores que exibiam seus talentos, vendendo suas obras para o público endinheirado que circulava por ali. Tinha artistas muito bons, observou Victor, complementando o que o amigo dizia. Até comprei um retrato da Rafaela. Você ainda está com ele? Perguntou Victor, dirigindo-se a Rafaela. Tô sim, respondeu a jovem, retirando de uma sacolinha à moda antiga um desenho enrolado em forma de canudo. Abrindo-o com cuidado, Rafaela mostrou-o à sua mãe. Nossa, ficou muito bom, exclamou Lúcia. E vejo que você aproveitou bastante aquela blusinha que costurei para você. Ela tá com a mesma blusinha? Perguntou Marion esperta, lembrando-se do desenho do avô de Noel. Posso dar uma olhada? Percebendo que, de fato, a menina usava a mesma roupa nos dois retratos, Marion perguntou. Cadê o desenho do Noel? Ficou com ele? Não, acho que está aqui, respondeu Tobias. O Noel trouxe de volta hoje cedo, junto com uma foto muito parecida do Dan, da Rafaela e do Victor na Chapada. É uma foto que o Eli tirou de vocês três antes do desaparecimento do pessoal na caverna. Incrível! Vocês precisam ver. Os três na mesma posição que no desenho do Noel. Mas que desenho é esse? Perguntou Dan. Será que é aquele nosso na praça? Disse Rafaela, lembrando-se que os três haviam posado para o mesmo artista que fizera seu retrato. Será? Perguntou Victor, desconfiando que algo de esquisito estava acontecendo. Isso mesmo, vocês três na praça de Gatu, continuou Tobias. Hoje cedo, durante o café da manhã, demos uma olhada no desenho de novo, comparando-o com a foto de vocês três na Chapada. Acho que ainda está tudo na cozinha, se é que o Noel não levou esse material com ele. Estão aqui, ó, disse Hannah, voltando da cozinha. O Noel deixou em cima da mesa. Guardei para não sujar, completou a moça, estendendo as imagens a Dan, Victor e Rafaela. Apesar do papel envelhecido, dos borrões e dos traços esmaecidos do desenho, os três reconheceram o momento em que posaram para o artista na Praça de Gatu. Também se lembravam do momento em que haviam parado para Eli tirar uma foto deles, no dia que Rafael e Victor desapareceram na Chapada. Que curioso! A gente tá do mesmo jeito, disse Victor, comparando a foto e o desenho e admirando a semelhança dos três nos dois momentos registrados. E repara no papel do retrato de vocês três na praça e no da Rafaela sozinha, observou Tobias. É o mesmo tipo de papel nos dois desenhos, só que este, guardado pela família do Noel, tá amarelado pelo tempo e aquele ali, da Rafaela, ainda tá novinho. Mas como é que esse desenho veio parar aqui? Perguntou Victor, achando estranho alguém ter guardado aquele retrato velho deles. Vai ver que o tal artista era um parente do Noel, sugeriu Rafaela. Ou talvez alguém tenha comprado esse retrato, completou Dan. Alguém da família do Noel. Mas qual o interesse de ter um retrato da gente?
perguntou Victor, tentando imaginar quem poderia ter adquirido a obra. Aliás, não conheço esse Noel. Pena que ele desapareceu justo quando retornamos. Seria ótimo ele estar aqui para esclarecer isso. A sala ficou em silêncio, pois ninguém ousava se estender sobre esse assunto delicado que implicava diretamente Victor e a relação dele com a família de Noel. Aqueles que sabiam do parentesco preferiam evitar mencionar a gravidez da mulher que o amigo havia deixado no passado recente, perguntando-se qual seria a reação dele ao descobrir isso. Certamente, no momento oportuno, Victor acabaria descobrindo que se tornara o patriarca distinto de uma família bem conhecida e expressiva de Gatu. Mas isso poderia esperar mais um pouco. Percebendo o clima esquisito na sala e os olhares dos amigos, Victor procuraria Samuel mais tarde para lhe perguntar quem era o avô de Noel e o que ele fazia com aquele retrato. Inconsolado ao descobrir que havia deixado a senhora grávida, Victor passaria alguns dias deprimido, quieto e pensativo no canto dele, considerando inclusive a possibilidade de voltar ao passado. Aos poucos, porém, ele se recuperaria da tristeza que o invadira, indo conhecer a filhinha de Noel, muito parecida com a mulher por quem se apaixonara na Igatu antiga, com a mesma pintinha linda acima dos lábios. Quebrando o silêncio que havia tomado conta do ambiente, Henri retomou o assunto que vinham discutindo. Como podiam conviver lado a lado, em um mesmo espaço e tempo, realidades tão opostas como a de vampiros e de gênios e artistas? Creio que é sempre assim. Os dois opostos aparecem juntos, observou Dan, lembrando-se dos primos de Leon, interessados apenas em se apoderar e se beneficiar das excelentes ideias apresentadas por Victor. Aparentemente, os seres que viviam em registros vampirescos tinham que se esforçar para articular alguma coisa de diferente, apresentando uma produção medíocre, pouco criativa, repetindo o que os outros diziam ou faziam. Ao contrário, aqueles que acessavam a esfera da realidade dos gênios, da criatividade, tinham tantas ideias que nem se sentiam donos delas. As ideias fluíam naturalmente, passavam por eles, não eram de alguém em especial, mas de todos. Então, por lógica, continuou Henri, nos níveis de realidade visitados pela Lúcia e a Isa, também havia pessoas vivendo experiências complementares opostas. Creio que no mundo dos fantasmas famintos, supôs Isa, conviviam pessoas muito preocupadas em ter e reter para si bens materiais, junto com pessoas capazes de dividir o que tinham, de doar. Pensando no mundo dos lobisomens que visitei, continuou Lúcia, tive a impressão de que todo esforço para ser inteligente era focado em seduzir e ter para si. Mas havia também quem usasse a inteligência a serviço de promover conforto e saúde para o corpo físico, para satisfazer necessidades, atender à vontade, conferir um sentido à vida, disse Tobias, compartilhando sua experiência no centro médico de Gatu. O mundo que tinha visitado com Lúcia, porém, era preponderantemente mental, reconhecia Tobias. Não era à toa que ele tinha ido parar lá, pois estava preso em milhões de articulações mentais infindáveis quando a espiral de luz se abrira na morada do Altíssimo. Mas o que faz uma pessoa viver uma experiência ou outra? Perguntou Heitor. Por que um tem acesso ao mundo da intuição e das ideias, da inteligência iluminada criativa, e vive como gênio ou artista, enquanto o outro se comporta como um vampiro que só pensa em usufruir uma condição diferenciada à custa dos outros? Existem duas formas de compreender a vida, respondeu Samuel. Achar que a realidade se desdobra única e exclusivamente a partir do plano material e da experiência do corpo físico, ou se perceber parte de um todo maior, com algum princípio organizador da vida, transcendendo o visível e o concreto. Ou seja, podemos pensar em um registro do corpo físico, completou Dan, quando só se vê matéria e corpo, focando-se apenas no desenvolvimento material e no poder que este pode oferecer. Esse mundo do corpo, da matéria, se contraporia a outra visão da realidade que agrega à materialidade experimentada no dia a dia uma dimensão etérea, astral e espiritual.
E a partir dessas duas concepções da realidade, desses dois patamares básicos da espiral de luz, continuou Samuel, surgiriam duas possibilidades de caminho a seguir: focar única e exclusivamente no desenvolvimento material pessoal ou revestir a matéria de uma dimensão etérea, buscando a ascensão do espírito através da experiência na materialidade. Interessante, observou Heitor. A partir de uma ou outra visão de mundo compartilhada, se desdobrariam então os diferentes patamares da espiral luminosa para cima ou para baixo, com suas possibilidades de experiências emocionais correspondentes. Aquele que só vê matéria, continuou Samuel, vai olhar para essa flor, por exemplo, e ver as pétalas, o caule, os espinhos. Diante de um bastão de incenso, vai ver o material que o compõe. Observando uma vela, enxergará a chama, o pavio e corpo de parafina. Fazendo uma analogia, aquele que considera o corpo etéreo e astral vai prestar atenção à fumaça e ao perfume do incenso, à beleza e ao aroma da flor, ao calor que irradia da vela. Em um encontro entre pessoas, por exemplo, um vê corpo e forma, enquanto o outro observa o que fica nele depois do encontro. É sensível a esse mundo que podemos chamar de astral, do belo que inspira e eleva a alma, do som, dos cheiros, referente ao invólucro sutil que reveste todo o corpo material. Do jeito que você está falando, parece que você supervaloriza esse lado etéreo, astral e espiritual e dá menos importância à matéria. Mas entendo que ela também é importante, argumentou Heitor. A matéria é muito importante, concordou Samuel. Você tem razão. Nós somos espírito, mas estamos aqui para viver uma experiência na matéria. Podemos escolher acreditar apenas na matéria e buscar uma ascensão material, adquirindo mais matéria e poder, ou podemos revestir essa matéria de sua dimensão sutil, sem ficarmos presos apenas ao corpo, ao material concreto e ao ter. Talvez acreditar somente na matéria, no corpo, na imagem no espelho, tenha alguma coisa a ver com o pecado original? Arriscou Lúcia. O pecado original está relacionado à simbologia da serpente, continuou Marion. A simbologia de se deixar seduzir pelo caminho da serpente, dos prazeres sensórios, do ter e do poder que a vida na materialidade pode proporcionar. A questão é sutil, disse Samuel. Trata-se de dominar a serpente, sem desprezá-la, conhecer a fundo a vida na materialidade, aprendendo a viver no mundo de prazeres e da dor, sem se identificar com algumas dessas polaridades, transitando livremente pelos diferentes patamares da realidade. Então a matéria é fundamental, reafirmou Heitor. Com certeza, continuou Samuel. É um equívoco achar que não. A experiência na materialidade é que oferece oportunidade de crescimento. A ascensão do espírito acontece no mundo da matéria. Essa possibilidade só acontece em um corpo material. Parece que a história é sempre a mesma, observou Dan. Essas duas formas de ver a realidade sempre coexistiram. No final de Atlântida, no Egito com Osíris e Sete, com Abel e Caim. Cada um escolhe se segue um caminho focado em adquirir mais materialidade para si ou dedicado à busca dos porquês da existência do que sustenta a vida que habita todos os seres. Capítulo 3. Os dois desenhos do artista do passado e a fotografia de Dan, Rafael e Victor na chapada, tirada por Eli, circularam pela sala sob os olhares admirados de todos ao ver a semelhança dos três nos dois momentos retratados. Quando chegaram a Heitor, chamou-lhe a atenção a assinatura do artista, que lhe pareceu familiar. Acho que conheço este artista aqui, disse Heitor. Você conhece o artista? Perguntou Marion espantada. Só faltava mais essa, pensou ela, sem entender direito o que Heitor queria dizer. Não, não é que eu conheça o artista pessoalmente, esclareceu Heitor. É que já vi outra obra dele. Acho que na pousada tem um quadro dele. Sério? Que quadro? Perguntou Isa, lembrando-se da tela que pendia da parede no quarto em que ficara hospedada com Hannah e Theodora. Se não me engano, o artista que fez estes dois desenhos
É o mesmo que pintou um quadro que estava pendurado no meu quarto na pousada, continuou Heitor. Uma tela grande com uma cena de garimpeiros. Também vimos esse quadro, exclamou Hannah. A Isa, a Theodora e eu ficamos neste mesmo quarto. Eram sempre dois, não era? Era sim. Sei muito bem que pintura é essa, disse Isa, recordando-se de seu incômodo diante daquela obra que escondera atrás do armário para não ver a fisionomia sofrida daqueles homens. Um sofrimento que impregnava o ambiente. O quadro podia até ser interessante, tinha um colorido suave, mas aquelas fisionomias angulosas e os olhares sofridos passavam uma sensação tão desagradável. Como assim um colorido suave? Interveio Rafaela, lembrando-se de tê-lo visto com as amigas bem escuro e sombrio quando chegara à pousada. Era o quadro que estava no nosso quarto, respondeu Isa. Lembra? Você foi ao nosso quarto, te mostrei o quadro. Também não gostei dele, disse Hannah. A tela era vistosa, luminosa, os tons leves, mas era mesmo meio macabro. Ah, eu gostei, disse Heitor. De fato, bem impactante em função do tema retratado, mas a tonalidade pastel dava uma suavidade à cena. Sei sim que quadro é esse. Vi o quadro com vocês. Mas você mesma, Isa, disse que o achava muito sombrio, que o pintor tinha carregado demais nas cores escuras, acrescentou Rafaela. Eu disse isso? Continuou Isa surpresa. Achei pesada por conta da cena sofrida, dos olhares sem vida dos garimpeiros, mas a tela em si não era nada escura. Ao contrário, parecia que o pintor tinha se preocupado em empregar cores mais delicadas, talvez para atenuar o impacto do contraste entre os garimpeiros e o brilho dos diamantes. Gente, lembro muito bem do quadro. Era bem escuro, com muito marrom e preto, insistiu Rafaela, embora Heitor e suas amigas afirmassem de pés juntos se tratar de uma pintura em tons luminosos. Além do mais, vi esse quadro quando estava sendo pintado, do jeito que vimos quando chegamos a Igatu, bem escurão, continuou a menina. Você viu o quadro sendo feito? Exclamou Heitor. O Dan e eu também vimos, acrescentou Victor. E, de fato, me pareceu que o artista estava privilegiando cores escuras. Depois de fazer nossos retratos, retomou Rafaela, o artista mostrou a tela que estava pintando com a intenção de vender para um comerciante endinheirado. Logo reconheci o quadro e disse a ele que o achava meio sombrio e pesado. Ele me explicou que tinha escolhido esses tons mais escuros para retratar a vida dura e sofrida desses homens, contrastando com o brilho dos diamantes e a opulência de alguns poucos que viviam à custa dos lavradores da Chapada. Tem alguma coisa esquisita aqui, suspeitou Heitor. Será que o quadro pode ter mudado? Sugeriu Victor. Acho que o pintor levou em conta as sugestões da Rafaela, concluiu Dan, lembrando-se da conversa da filha com o retratista. Será? Continuou Rafaela. Até parece mesmo que ele ouviu minhas sugestões e mudou as cores. A descrição da Isa, do Heitor e da Hannah bate exatamente com o que eu disse para ele. Mas como o quadro pode ter mudado assim? Perguntou Hannah. Não reparamos em nenhuma alteração. Só a Rafaela viu, disse Tobias. Ela viu o quadro antes e depois da ida dela ao passado. O que você quer dizer com isso? Perguntou Heitor. Provavelmente houve uma mudança no passado que alterou a realidade lá atrás, constituindo esta nova em que estamos agora, disse Tobias. Uma nova realidade? Como isso pode ter acontecido, ainda mais sem a gente perceber? Perguntou Isa. Se viajamos para o passado e provocamos alterações, quando retornamos ao futuro, tudo está alterado a partir daquele ponto em que houve uma mudança, explicou Tobias. Para as pessoas que não viajaram no tempo, não houve mudança. Tudo sempre foi de um mesmo jeito desde o passado. Então, nesta realidade aqui, o quadro sempre foi luminoso desde o momento em que fora pintado. O quadro sombrio pertence a uma realidade paralela da qual só a Rafaela tem lembrança. O grupo que discutia suas impressões sobre esse quadro enigmático entendeu então
que somente Rafaela tinha testemunhado esse desdobramento da realidade a partir de sua intervenção no passado. Qualquer acontecimento no espaço e no tempo alterava a história passada e o futuro, criando novas realidades paralelas e comprovando que tudo está intimamente interligado e em constante mutação. Achando tudo isso mais do que curioso, super interessante, Isa, Hannah, Dan, Tobias, Victor, Heitor e Rafaela iriam à pousada no dia seguinte para dar uma olhada no quadro do quarto 102. Torciam para que estivesse desocupado, pois sabiam, pelo Sr. Alvino, que a pousada andava com movimento forte em função das repercussões do retorno dos russos e da história da bolsinha com diamantes. O cotidiano de Gatu estava completamente alterado pelo enxame de gente afluindo à vila e aparecendo diariamente para procurar o grupo do professor Samuel. Não estava sendo fácil se manter longe dos jornalistas, eventuais cientistas e curiosos que buscavam informações sobre o que se passava na morada do Altíssimo. Volta e meia, algum dos paulistanos era abordado na rua ou simplesmente aparecia gente no portão da casa alugada querendo falar com Samuel. Gentilmente, sempre que possível, o professor conversava com as pessoas que o procuravam, dando-lhes algum tipo de satisfação. Porém, preferia ser discreto, pois havia ainda muito a fazer. Havia Sofia, Saroche, Flora e agora também Noel para trazer de volta. Certamente toda essa agitação na vila estava dando muito trabalho ao recepcionista, que fazia dias não aparecia para tomar aquele cafezinho que tanto apreciava, pensavam Hannah e Marion. Mas o que elas não sabiam era que, na verdade, o Sr. Alvino estava muito ocupado com outros afazeres ligados aos garimpeiros clandestinos da região. Capítulo 4. Todos haviam notado que Noel tinha muito medo de sumir em algum portal aberto na Chapada, pois sempre que podia, ele evitava subir à morada do Altíssimo, como se já intuísse que em algum momento seria transportado para outro tempo. Talvez a gente não devesse ter deixado Noel ir com a gente hoje, disse Tobias, pensativo e preocupado. A escolha foi dele, respondeu Samuel. Não tínhamos o direito de interferir no que Noel achava certo fazer naquele momento. Mas a gente poderia ter evitado que ele fosse parar em um mundo paralelo, sei lá onde e em que tempo, argumentou Tobias, tentando imaginar como Noel poderia retornar. Não cabe a nós a decisão de quem deve ou não ir à morada do Altíssimo, observou Samuel. Lembra o que nos disse o Ibiajara na trilha? Só consegue chegar lá quem tem permissão. A decisão não é nossa e tampouco do Noel, é do Altíssimo, do anfitrião da morada. Se o Noel estava ali com a gente hoje, é porque ele era um convidado do Altíssimo. E se desapareceu, era para desaparecer. Sem dúvida, vamos trabalhar para que ele retorne o mais breve possível, assim como fizemos com você e com os outros, mas precisamos confiar na vontade do Altíssimo. Noel vinha tendo um papel muito importante no grupo e tinha conquistado a amizade de todos. Sem a ajuda dele, supervisionando o acesso à trilha que levava à morada do Altíssimo, eles não teriam conseguido dar sequência às investigações sobre portais e, muito provavelmente, muitos dali não teriam retornado dos mundos paralelos onde tinham ido parar. Felizmente, Isa, Teodora, Lúcia, Tobias e Uriel, o casal de turistas russos, Dan, Rafaela e Victor, tinham conseguido. Eram agora somente 4 os desaparecidos: Flora, a psicóloga Sofia, Noel e o professor Saroche. Ninguém, além de Lúcia e Rafaela, havia visto Saroche e tampouco arriscaria dizer onde poderia estar. Supunha-se que talvez tivesse mudado de dimensão, indo parar em algum outro nível de realidade que esperavam em breve identificar. Tsarion, que já estava conseguindo se virar um pouco no português, comentou com Tobias que Noel provavelmente levara um bom punhado de diamantes na mochila. Também acho, concordou Tobias. Vocês viram o brilho que irradiava dele? Esto puede ajudá-lo a volver em la próxima luna cheia? Completou Tsarion em um português meio macarrônico, misturado com espanhol que conhecia bem.
Além da luminosidade no momento da abertura do portal que levara a Noel, Marion também queria saber como havia se comportado a bússola, pois suspeitava que os padrões geométricos projetados a partir de seu centro e as marcações na lateral poderiam ter alguma relação com o nível de realidade sintonizado. Ela continuava anotando em seu caderninho todos os dados referentes aos diferentes portais formados na morada do Altíssimo, cruzando as realidades visitadas, o colorido das formações geométricas projetadas pela bússola e suas inscrições na lateral, a frequência vibracional na ânfora cristalina, os níveis de consciência da espiral luminosa e as duas possibilidades de caminho a seguir, da ascensão material ou espiritual. Nossa, o padrão geométrico irradiado era lindo! Exclamou Tobias, respondendo ao interesse de Marion. Desta vez, verde. Do centro da bússola saíam 12 raios fortes que se projetavam nas paredes da caverna, refletindo brilhos esverdeados para todos os lados. Um show! A gente se sentia atravessado e envolvido por todos esses raios que giravam na morada do Altíssimo. Verde, 12 raios, gênios e vampiros, repetia Marion em voz baixa, consultando suas anotações. Amarelo, 10 pétalas, mental superior e lobisomens. Laranja, 6, astral superior e fantasmas famintos. Marion começava a desconfiar de que cada uma dessas situações anotadas poderia estar relacionada a um chakra, a um dos 7 centros energéticos do corpo físico, que formam pequenos rodamuinhos onde as energias vindas do céu e da terra se encontram. Na interseção dessas duas correntes básicas de energia, de cima, referente ao princípio masculino, e de baixo, associada ao feminino, encontram-se os chakras. Enquanto uma dessas correntes de energia desce pelo canal central junto à coluna vertebral, a outra sobe, formando em alguns pontos do corpo físico esses centros vitais que giram dando vida ao corpo e que alguns associam às glândulas do organismo. De alguma forma, talvez eles tivessem alguma relação também com os padrões geométricos da bússola, comentou Marion em voz alta, terminando de folhear suas anotações. Pode ser, concordou Victor, lembrando que se costuma associar a cada um desses centros de energia do corpo qualidades antagônicas, podendo-se pensar em níveis de realidade opostos relacionados a eles. É uma hipótese interessante, concordou Dan. Parece que sim, que existe alguma relação entre as indicações da bússola, a holografia colorida, os níveis de realidade e os chakras. O que você anotou aí? No retorno da Lúcia e do Tobias, a holografia na bússola parecia uma flor amarela de 10 pétalas, fazendo pensar no centro de energia da barriga, respondeu Marion. E no retorno da Isa e da Teodora, ela era uma flor laranja com 6 pétalas, semelhante ao do chakra abaixo do umbigo. E hoje foi um padrão geométrico verde, com 12 raios, completou Tobias. Coincide com o chakra do coração de 12 pétalas. Curioso que esses padrões florais e as cores que você anotou lembram esses rodamuinhos, continuou Dan, que giram cada um de um determinado modo, produzindo um tipo de rotação, com um número específico de pás girando e emitindo uma vibração luminosa particular. Dá para ver os chakras girando, as pétalas e as cores? Perguntou Rafaela, sentindo que as experiências na morada do Altíssimo lhe haviam aguçado a sensibilidade ao mundo invisível que se manifestava à sua volta. Tem gente que tem sensibilidade para vê-los, respondeu Samuel. Outros só conseguem percebê-los em estado meditativo. Mas nem sempre os chakras giram de forma saudável, observou Marion, lembrando-se da visão que tivera na morada do Altíssimo quando vira seus 2 centros energéticos da garganta e do coração girando intensamente, contudo, com uma energia obscurecida emanando deles. Você tem razão, completou Dan. Eles estão relacionados à saúde física e emocional das pessoas. Acredito que a cor, a vibração do chakra, a maneira de girar e mesmo o fato de girar ou não dependem dos sentimentos, dos pensamentos e das intenções emitidas. Esses chakras juntos, acrescentou Samuel,
compõem um templo interior, descrevem o movimento e as possibilidades de transformação de cada um. São uma ferramenta poderosa para a experiência na materialidade que escolhemos percorrer. Temos uma Ferrari à nossa disposição e nem sabemos disso. Deixamos essa maravilha guardada na garagem, adormecida, acreditando que só temos um Fusquinha. Capítulo 5. Quando Noel se deu conta de que estava sozinho na morada do Altíssimo, entendeu que havia sido transportado para outro tempo. Só não sabia qual. Apreensivo diante da nova situação, buscou conforto na lembrança de que tinha trazido um bom punhado de diamantes para ajudar em seu retorno ao tempo a que pertencia, na lua cheia seguinte. Além do mais, ele havia feito o curso de sobrevivência na selva e trazido todo o equipamento necessário para se aventurar na mata. Noel carregava na mochila um canivete bem afiado, lanterna e cantil, mas também alimento desidratado para vários dias, uma toalha minúscula, capaz de absorver com eficiência toda a umidade do corpo, e um canudo especial que filtrava a água, mesmo se estivesse extremamente suja, evitando doenças. Assim, bem equipado, ele estava convencido de que não teria dificuldade em sobreviver na chapada que conhecia como a palma de sua mão. Noel reparou que a claridade da manhã ensolarada havia se transformado em uma bruma densa que penetrava a morada do Altíssimo pela abertura no alto, indicando que o dia estava nublado. Respirando fundo, levantou-se, deu uma olhada rápida ao redor para reconhecer o ambiente e saiu pela passagem na fenda da rocha. No lugar do cacto frondoso, que outrora conhecera, encontrou um pequeno arbusto retorcido e cheio de espinhos, vigiando o acesso à caverna. A cerração estava bastante forte, o que impedia uma visão panorâmica do Parque Nacional do alto da Chapada, como nos dias ensolarados, quando é possível apreciar os vales, os cânions profundos, rasgando a rocha muito íngreme em alguns lugares. A trilha também estava difícil de enxergar, nem tanto em função do mau tempo, mas pelo fato de quase inexistir, levando Noel a concluir que ele havia, como Isa, Teodora, Tobias, Lúcia e os russos, retornado ao passado. Como Noel conhecia a área muito bem, não teve dificuldade em encontrar, no meio da mata, o caminho de volta a Igatu. Chegando à civilização, logo reparou que tudo estava muito mudado. Reconheceu a praça, a igreja central, o prédio do futuro posto de saúde, da biblioteca, achando curioso e interessante rever a cidade no passado, com pessoas trajadas à moda antiga circulando pelas ruas. No entanto, ficou espantado de ver as construções meio largadas, carecendo de manutenção, contrastando com as descrições de Isa e Teodora e também de Lúcia e de Tobias sobre a Igatu que eles haviam conhecido no passado. A vila do futuro, de onde ele viera, estava mais bem cuidada, pensava Noel, reconhecendo que a prefeitura de seu tempo fizera um excelente trabalho de recuperação do patrimônio histórico. Ela havia conseguido resgatar e realçar a beleza e as peculiaridades das construções de um passado ainda mais antigo do que aquele em que Noel se encontrava. Tudo parecia meio sem vida. As ruas, com pouco movimento, exibiam um comércio fraco, com vários cafés fechados. O cassino, outrora glamouroso, conforme o relato de Lúcia, havia falido por falta de clientela. Quanto à praça central, estava absolutamente vazia. Apesar das diferenças entre a recordação da vila que tinha em sua memória e o cenário que via à sua frente, Noel sentia-se em casa. Dirigindo-se rapidamente à rua onde o comércio de ouro e diamantes concentrava-se, Noel procurou uma casa onde poderia vender alguns dos diamantes que tinha trazido. Ele planejava conseguir moeda corrente para pagar a hospedagem na nova realidade em que se encontrava. Depois, com calma, poderia sair em busca de seus antepassados e se preparar para retornar a Igatu do futuro, na lua cheia por vir. Noel contava encontrar Victor, o patriarca da família dele, a viúva de Leão do Ouro, sua bisavó, e o filhinho dela, o João Astolfo, seu avô,
Procurando ser discreto e cuidando para que ninguém suspeitasse de que ele carregava diamantes na mochila, separou no bolso da calça 2 pedras de bom tamanho e de boa qualidade para mostrar a algum comerciante local. Enquanto caminhava pelo centro comercial da Vila de Pedra, Noel reparou nos olhares desconfiados do pessoal a observá-lo, dando-se conta de que sua vestimenta, pouco habitual para a época, chamava muita atenção. Resolveu então retirar os óculos escuros para disfarçar um pouco. Além do mais, a claridade daquele dia nublado era perfeitamente suportável. Também achou melhor guardar o boné e o relógio digital e tratou de carregar a mochila por cima de um dos ombros apenas para que se parecesse mais com um alforge ou uma bolsa comum. Felizmente, usava coturno e não tênis. Depois de rodar um bom tempo à procura de comerciantes interessados em comprar diamantes, Noel percebeu que o único estabelecimento comercial onde talvez pudesse fazer negócio era uma pequena joalheria, a única que sobrava em Igatu. Boa tarde, senhor, cumprimentou Noel ao entrar na lojinha acanhada e empoeirada, procurando ser bem educado para causar boa impressão. Tarde, respondeu o senhor atrás do balcão, examinando Noel com muita desconfiança. Como os negócios com ouro e diamantes já praticamente inexistiam na cidade, era necessário ter cuidado redobrado para se precaver dos roubos que haviam se intensificado nos últimos meses, levando quase todos os comerciantes de Gatu a fechar as portas. O povo, desesperado atrás das preciosidades, vivia de olho no que os outros tinham e se tornara capaz de brigar por um brilhante minúsculo como abutres por um pedaço de carniça. Por acaso o senhor trabalha com diamantes? Compra e vende diamantes? Perguntou Noel. Aqui é uma joalheria, meu senhor. Não trabalho com diamante bruto. Tenho apenas alguns poucos braceletes, anéis e correntes que ainda me sobraram. Como o senhor já deve saber, a mineração está muito fraca. Hoje em dia, quase não se acham mais diamantes por aqui, continuou aquele senhor de voz monótona e olhar cansado, explicando sucintamente o panorama econômico vivido na vila e tratando de passar o recado de que não tinha mercadoria interessante para ser assaltado. Era verdade que o dono da lojinha andava muito desfalcado em matéria de diamantes. Sobravam-lhe apenas alguns poucos brilhantes que guardava como economia, para o caso de seu negócio falir de vez e ele ter que procurar outro ofício ou mudar de cidade. Sei, eu entendo. Mas como o senhor trabalha com joias, pensei que talvez tivesse interesse em comprar diamantes. Você tem diamantes para vender? Perguntou o dono da joalheria, ainda mais desconfiado de Noel, porém interessado em saber como o sujeito à sua frente tinha conseguido diamantes. Tirando do bolso as 2 pedras que queria vender, Noel estendeu-as ao senhor da joalheria, que, impressionado com o tamanho e o brilho delas, arregalou os olhos. Já fazia algum tempo que não aparecia uma gema tão graúda. Examinando-a com cuidado alguns instantes, o senhor atrás do balcão continuou. Até que são interessantes, mas tem muito trabalho a fazer em cima delas. Precisa lapidar, sabe como é? A pedra bruta, assim, não vale nada, muito pouco, observou ele, querendo depreciar a mercadoria. Sei, mas o senhor teria interesse em comprar alguma delas? Interesse sempre temos quando se trata de diamantes, mas preciso saber de onde vieram. Com todos esses roubos atualmente, não posso comprar um diamante sem saber de onde veio, qual a procedência. Se não posso levar um processo, essas coisas são sérias, continuou o senhor, sempre de olho nos 2 diamantes, querendo saber onde Noel tinha conseguido as pedras e tentando articular um jeito de ficar com elas sem se meter em encrencas. Ele não se incomodava em fazer negócios com ladrões, mas tinha que ser cauteloso. Noel percebeu que esse papo de ter que saber a procedência das pedras era meio furado. Pelo que percebia, ninguém tinha muitos escrúpulos quando a questão envolvia diamantes. Mas procurou ser simpático, explicou que as pedras pertenciam à família dele. A
conversa entre os dois não foi muito longe, dando lugar a um clima de desconfiança e levando o dono da joalheria a se convencer de que talvez não fosse o momento para fazer esse tipo de negócio com um sujeito esquisito e completamente desconhecido na cidade. Ele sabia que a guarda montada de Gatu andava circulando por toda a parte, atenta a qualquer negociata ilícita envolvendo diamantes roubados. Desde o roubo dos diamantes do Dr. Argento, tantos anos atrás, o chefe da guarda não dava sossego aos comerciantes e lojistas da cidade. Vivia no pé de todo mundo para se certificar de que estavam trabalhando dentro dos conformes da lei. Preferindo abrir mão do negócio, o dono da loja tentou encerrar o assunto. Olha, senhor, como já lhe disse, aqui é uma joalheria. Não compro diamantes sem saber a procedência exata. Sinto muito, boa tarde, disse o homem, despedindo-se e se dirigindo à porta que dava para a rua. Entendi e agradeço sua atenção. Mas o senhor saberia me dizer quem na cidade comercializa diamantes? Insistiu Noel. Hoje em dia só sobrou o Dr. Argento, que ainda trabalha com isso e mantém alguns poucos garimpeiros de diamantes na Chapada. Talvez ele possa se interessar, respondeu o lojista, duvidando que o Dr. Argento se interessasse pelas pedras. Além de não ser do tipo simpático e afável, antes de comprá-las, o Dr. Argento iria se certificar de que não haviam sido roubadas de suas próprias terras. Noel sabia muito bem quem era o Dr. Argento e onde morava, de modo que não precisou perguntar mais nada ao dono da joalheria. Entendendo que a conversa tinha chegado ao fim, despediu-se e seguiu sem demora em direção à Casa Rosada, que no futuro se transformaria em uma pousada. Assim que Noel dobrou a esquina, o dono da joalheria apressou-se em trancar a porta e correr até o posto da guarda local para dar parte do sujeito esquisito que aparecera com 2 diamantes enormes em sua loja. Um espetáculo às pedras que poderia ter adquirido por uma ninharia, pensava frustrado. Para tentar compensar o negócio perdido, ele se empenharia em descobrir a origem daquelas 2 maravilhas e se havia outras. Depois de tantos anos à frente de um negócio que lidava com altos valores e riscos, desenvolvera o faro certeiro para identificar mentiras, embustes, histórias mal contadas. E ali estava uma história que definitivamente não o convencera. Agora o sujeito se dirigia à casa do Dr. Argento, pois que o pessoal da guarda montada lhe fosse ao encalço, que o revistasse, inquirisse, averiguasse melhor o caso. Era mister saber a procedência daquelas gemas e se havia mais. Capítulo 6. A Casa Rosada continuava a mesma de sempre. Não havia mudado em quase nada. Noel reconheceu de longe a fileira de janelas grandes de ambos os lados da porta de entrada, compondo a fachada que dava sobre a calçada estreita e a rua pavimentada de pedra. O Dr. Argento não era bem o tipo de gente que Noel fazia questão de encontrar na cidade, pois sabia muito bem que o empresário rico havia sido o mandatário do assassinato do Dr. Leão do Ouro. Além do mais, o punhado de diamantes que ele carregava na mochila vinha de fato das terras do Dr. Argento, pois fazia parte do lote roubado pelos russos. Noel torcia para que o empresário de diamantes da região não relacionasse os fatos passados com as pedras que ele pretendia vender. Havia também o fato de descreverem o Dr. Argento como sendo muito parecido com o Sr. Alvino, e Noel não gostava do recepcionista da pousada, evitando sempre encontrá-lo. A ideia de se ver frente a frente com uma versão à moda antiga do Sr. Alvino não agradava o Leão da Chapada. Mas Noel não tinha muita opção. Em breve, a noite cairia, e ele ainda não tinha conseguido vender os diamantes que tinha separado no bolso de sua calça. Depois de bater à porta do casario e aguardar alguns instantes, Noel reparou que alguém o espiava pela janela ao lado da porta, como se quisesse verificar quem batia a porta antes de abri-la. Aproximando-se da janela, Noel deu de cara com Alvino, que, muito pálido, olhava para ele petrificado. Doutor Argento? É o senhor?
disse Noel, impressionado ao reconhecer a fisionomia do recepcionista no sujeito que o espreitava de olhos arregalados. Gostaria de conversar com o senhor. Não, por favor, não feche a janela. É sobre diamantes. Mas o doutor Argento, invadido por um medo incontrolável, trancou a janela esbaforido e correu passar a tranca na porta e verificar se as demais janelas da casa estavam bem lacradas. Ele não poderia deixar a assombração de Leon agarrá-lo. Com o coração acelerado e suando em bicas, o poderoso comerciante de Gatu sabia que o morto tinha voltado para vingar o assassinato. Só podia ser isso. As insistentes batidas na porta tinham um aterrorizante tom sobrenatural e, de certo, não era da rua, mas das profundezas do além, que emergia aquela voz a cada instante mais cavernosa aos seus ouvidos, chamando seu nome. Doutor Argento! Doutor Argento! Ele já entendera tudo. Era chegada a hora de enfrentar seu passado, prestar contas de seus atos. Mas não era homem de se vergar assim fácil. Não se entregaria ao miserável sem uma luta feroz. E o sufoco do momento só fazia aumentar milagrosamente a fé que nunca tivera em Deus. Persignava às pressas cada janela e cada porta e, com o fervor dos desesperados, conjurava em seu auxílio todos os santos e divindades. Valei-me, meu santo pai, valei-me, Nossa Senhora. Era um homem arrependido, merecia a clemência dos céus. Quando terminou de correr à casa e vedar até a última fresta, desenterrou de um velho baú um terço ainda mais velho e pôs-se a rezar como aprendera na infância. Aos brados, saltando os trechos que a memória lhe negava, sustentava ininterrupto o fluxo de palavras. Era preciso manter cerradas as linhas de defesa. Nem uma brecha ao inimigo, nem um instante de silêncio. Não daria ocasião para aquela voz traiçoeira chegar de novo aos seus ouvidos e lhe ameaçar os brios, pensava ele, no desespero de se livrar do espírito do homem que havia mandado matar no passado e que agora rondava o casarão. Os planos de Noel de conversar com o Dr. Argento foram de vez por água abaixo quando ele percebeu na esquina, um pouco abaixo na rua, a guarda montada de Igatu aproximando-se ruidosamente com espadas em punho. Esperto, ágil, não perdeu tempo. Agarrou de um pulo o beiral da construção, lançou-se sobre o telhado da casa rosada, correu sobre as telhas de barro que quebravam sob seu coturno pesado e tratou de desaparecer da vista dos guardas a cavalo. O doutor Argento, ouvindo a barulheira na rua e acima de sua cabeça, redobrava o fervor de suas rezas e o volume de sua voz, certo de que seu fim havia chegado. O céu começava a lhe cair sobre a cabeça em função dos pecados cometidos em vida. O dia do juízo chegara para ele, pensava o comerciante endinheirado e rezava com mais empenho, acossado pela assombração de Leão na porta e em cima do telhado e convencido de que a ira dos deuses e do falecido voltava-se contra ele. Foi pro outro lado, berrou o chefe da guarda, instruindo seus homens a dar a volta no quarteirão e exigindo deles rapidez e eficiência. Desta vez eu pego esse espertalhão do alforge. Capixaba, vai rápido, vigia aquele lado de lá, eu olho aqui, continuou ele, dando ordens para que não deixassem o larápio escapar. Já fazia muitos anos que esses estranhos de alforge, ladrões de diamantes, não apareciam em Igatu. O caso do roubo dos diamantes do Dr. Argento, acontecido havia quase 20 anos, ainda incomodava o chefe da guarda, pois ele não havia conseguido esclarecer o que de fato acontecera. Mas, felizmente, o dono da joalheria o havia alertado sobre esse sujeito estranho, com diamantes e o tal alforge diferente. Capixaba, que continuava sendo seu braço direito, embora não fosse mais tão jovem e ágil, entendeu rapidamente de que sujeito se tratava, recordando o tempo em que esses esquisitos às vezes circulavam nas ruas de Gatu de pijama, desaparecendo depois misteriosamente. Em pânico e aprisionado dentro de sua própria casa, o doutor Argento demorou a se acalmar e reconhecer a voz do chefe da guarda que batia à porta do casaril chamando por ele. Depois de espiar novamente pela janela para ter certeza de que não era assombração,
O doutor Argento, mais branco do que nunca, entreabriu a porta, ainda receoso de que o espírito de Leon tivesse porventura se apoderado do pessoal na rua. Pode abrir, doutor Argento, somos nós, da guarda montada de Gatu. Está tudo tranquilo agora. Meus homens foram atrás do gatuno que tentava entrar na casa do senhor. Você o viu? Perguntou o Argento ofegante, com os cabelos molhados e grudados na cabeça de tanto suor e com os olhos esbugalhados. Fugiu pelo telhado, mas meus homens estão do lado de lá. Não há escapatória. Conhecemos a cidade com a palma da nossa mão. Já já pegamos o infeliz. Mas você o viu? Insistiu o Argento. Quem? O sem-vergonha que estava aqui à sua porta? É, o Leon. Você o viu? O Leon? Que Leon? O Leão do Ouro. Como, doutor Argento? O doutor Leão do Ouro está morto. O senhor sabe disso? Ele foi assassinado. Mas era ele. Ele estava aí, na minha porta, agora mesmo. Que o doutor Argento estava velho não era novidade. Mas quem poderia imaginar que estivesse caduco a esse ponto? Pensou o policial. Com certeza estava sendo atormentado pelos desmandos que cometera no passado. Só isso justificaria as ideias e a expressão de gente fugida do sanatório. O poderoso comerciante, sempre imponente e bem vestido, parecia agora frágil, perturbado como quem sofre dos nervos. Mas não dava pena não, pois o chefe da guarda bem sabia o sufoco que era cuidar para nunca desagradá-lo ou suscitar melindres que o irritassem. Lidar com o doutor Argento era viver com o temor permanente de cair na desgraça de ter o mesmo fim do doutor Leão do Ouro. Sem se preocupar em acalmar o dono da Casa Rosada, o chefe da guarda apenas cumpriu sua função e explicou o ocorrido na joalheria, descrevendo o alforge do tal sujeito esquisito que voltara a aparecer na cidade. Para Argento, esses ladrões de diamantes eram conhecidos da viúva de Leon. Estava convencido de que a família inimiga tramava algum complô contra ele, pois da última vez em que esses estranhos apareceram na cidade, um deles era muito chegado à viúva. Para se precaver de mais um susto, o doutor Argento também mandaria seus homens vasculharem Igatu em busca do larápio que o joalheiro descrevera. O homem do alforge sumiu, chefe, anunciou um dos homens montados a cavalo, voltando da busca. Como assim sumiu? Ele estava logo aí, no telhado? É, mas o danado é esperto. Sumiu, como um fantasma, desapareceu sem deixar rastro. Era um fantasma. Argento não tinha mais dúvida de que o espectro tinha vindo procurá-lo. Nunca mais teria um sono tranquilo, nem mesmo chá de camomila ou leite quente com mel e canela conseguiriam ajudá-lo a dormir melhor. Para o resto da vida, ficaria com a impressão de que o espírito de Leon vinha atormentá-lo toda a noite e cismaria que havia seres malignos escondidos nos cantos escuros da casa, perseguindo-o implacavelmente. Capítulo 7. O chefe da guarda ainda vasculhou um bom tempo em volta da casa do doutor Argento. Sem encontrar o suspeito, ficou admirado com a agilidade e a esperteza do homem que procuravam, pulando no telhado e depois sumindo sem deixar pistas. O guarda de Gatu vinha tendo muito trabalho ultimamente. Com o fim da abundância de diamantes na Chapada, as centenas de lavradores que viviam nos bairros na periferia perderam o trabalho e, sem perspectiva de ganhar dinheiro com outro tipo de atividade, vinham se organizando para invadir a cidade. Eles haviam fundado o movimento dos 100 diamante e prometiam, muito em breve, revirar o calçamento das ruas de Gatu em busca das últimas preciosidades existentes no subsolo da vila. O clima em Gatu andava tenso. As mulheres raramente saíam de casa, pois os roubos haviam se tornado frequentes e os estupros também. Apenas homens truculentos, ávidos por riqueza, cheios de si e audaciosos, circulavam pela cidade, já muito castigada pela economia decadente, à procura de indícios de riqueza da qual pudessem se apoderar.
A maioria dos habitantes de Gatu havia sumido com os diamantes. A cidade estava praticamente vazia. Muita gente tinha deixado a região em função da crise econômica e do medo da invasão dos rebeldes do movimento do Sem Diamante. Além do capixaba, que sempre o acompanhava fielmente, o chefe da guarda podia contar somente com mais 4 homens para tentar manter a ordem. Os outros haviam abandonado a vila e o serviço, temendo perder a vida quando a invasão ocorresse. O reaparecimento do sujeito esquisito não aconteceu em boa hora, pensou o chefe da polícia de Gatu. Mas ele teria que se empenhar em procurá-lo, pois, diferentemente do Dr. Argento, sabia que o ladrão não era um fantasma e devia estar escondido em algum lugar. Era apenas uma questão de tempo e de paciência para o suspeito aparecer de novo e finalmente o agarrarem e o enclausurarem para sempre. De fato, Noel estava escondido. Correndo apressadamente pelo telhado, chegara rápido ao local onde, no futuro, o pessoal de Igatu se reuniria para jogar futebol. Cruzando o terreiro atrás da casa rosada, sem ser visto pelos policiais, escondeu-se atrás da pedra de onde se podia admirar o pôr do sol em dias de céu aberto. Havia ali uma depressão natural da rocha que Noel conhecia desde menino, quando brincava de esconde-esconde com os amigos da vila. Ele nunca poderia imaginar que um dia se ocultaria no mesmo local, só que de gente querendo pegá-lo de verdade. O lusco-fusco do cair da noite o ajudara a se esgueirar no mato sem ser visto, e o preparo físico de anos de academia também lhe permitira se safar dessa situação inesperada. Contudo, ele sabia que, muito provavelmente, a guarda montada continuava procurando-o. Ele teria que ter cuidado redobrado para não ser pego pelos policiais e passar o resto de seus dias mofando em uma cela minúscula, infecta e mal cheirosa. Ao circular pela vila, logo que chegara a Igatu do passado, Noel não encontrara a casa de sua família e tampouco a casa onde o grupo de Samuel estava morando. Não havia nem sinal delas. Entendera, obviamente, que essas moradias mais recentes ainda não haviam sido construídas. Porém, reparara na mansão do Dr. Leão do Ouro, que se situava em local um pouco afastado da vila, sobre uma colina que oferecia uma visão privilegiada sobre a cidade. Tomando muito cuidado para não ser visto pelos homens que o procuravam, Noel arriscou então ir à casa da viúva do Dr. Leão. Com sorte, ele conheceria Victor e sua bisavó e encontraria Dan e Rafaela. Pena que ele havia esquecido na cozinha da casa do professor Samuel o desenho de seu avô e a foto do Eli, pensava Noel, achando que esses documentos poderiam provar que ele não era um ladrão mau caráter, mas um amigo da família Leon. Havia ainda a possibilidade de encontrar seu avô João Astolfo, que crescera naquela mansão da família do Dr. Leon, junto com a irmã Matilda, avó da dona Matilda da casa de especiarias. Reconhecendo a mansão na frente da qual passara diversas vezes durante a infância e a adolescência, e admirando o bom gosto da senhora Leon e a beleza dos detalhes da arquitetura colonial, Noel assumiu ares de dono da casa e apresentou-se no portão, onde um senhor de idade fazia as vezes de porteiro. Antes mesmo de falar alguma coisa, o velhinho, reconhecendo na luminosidade fraca do entardecer o homem que se aproximava, correu para abrir a porteira. Boa noite! Tempo que a gente não via seu doutor por aqui. Fez boa viagem? Cumprimentou o velhinho, abaixando a cabeça para cumprimentar aquele que reconhecia ser seu patrão e reparando que o bigode mais discreto lhe caíra muito bem, fazendo-o parecer mais jovem. Aproveitando a recepção amigável, Noel resolveu perguntar: "O João Astolfo está em casa?" "Tá, sim, senhor", respondeu o velhinho, gelando por dentro, ao perceber que o Dr. Leon já sabia do filho bastardo da senhora dele. "E o Victor também está?" "Não sei direito, senhor. Sei que o senhor Victor andou meio sumido também. Não sei se já voltou", disse o porteiro Zé, considerando que, se o Dr. Leon, depois de tantos anos, tinha aparecido, talvez o senhor Victor também pudesse aparecer inesperadamente.
Ele não queria nem pensar em como seria um encontro do Dr. Leon com Victor e a viúva. Felizmente ou infelizmente, o Sr. Victor também não estava em casa e tampouco a viúva. Enquanto andava pelo caminho que levava ao casarão principal, Noel tentava entender o que estava acontecendo, começando a supor que talvez o estivessem confundindo com o Dr. Leão do Ouro. Sabia de sua semelhança com o antepassado de Dona Matilda. A senhora da casa de especiarias ficava ainda mais incomodada e irritada ao ver que um dos descendentes bastardos da viúva tinha a cara do bisavô dela. Mesmo sabendo dessa semelhança entre ele e Leon, Noel estava surpreso de ser confundido com Leon assim tão facilmente. Até passou pela cabeça do supervisor-geral fingir ser o próprio Leon para se livrar dos guardas que o perseguiam e encontrar lugar para passar a noite. De modo muito natural, Noel abriu a porta de entrada da mansão e entrou sem bater na casa, como se estivesse repetindo o movimento já bem assimilado de seu repertório pessoal. Circulou lentamente pelo hall de entrada, admirando o grande lustre de cristal sobre sua cabeça, com inúmeras velas aguardando ser acesas para iluminar o ambiente. Ele não tinha dificuldade em imaginar o lustre magnífico que considerava de extremo bom gosto, todo aceso, iluminando o saguão de entrada. O salão mais adiante, finamente decorado com estofados estrangeiros, exibia acima da lareira um quadro com o retrato do Dr. Leão do Ouro. Atraído pela pose e o olhar do dono da casa... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.